Olá, queridos irmãos e aqueles que nos assistem e nos acompanham nesse momento. Nós iniciamos mais um momento de culto, de estudo da Palavra do Senhor, aqui enquanto nós estamos nesse tempo de afastamento social. Nós damos graças a Deus porque temos a oportunidade de falar ao seu coração através desse meio de transmissão. Eu quero te convidar nesse momento a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo de número 24, Lucas capítulo 24, versículos de número 13 ao 35, Lucas 24, 13 ao 35. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles, estando de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos estavam, porém, como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe ao meditarmos na sua maravilhosa palavra.
Este texto que lemos faz parte dos acontecimentos do domingo da ressurreição. Nós olhamos para esse cenário, são 2 discípulos que vieram a Jerusalém e depois de celebrar a Páscoa, eles estão voltando para a sua aldeia. E o contexto é de uma caminhada tristonha, porque na verdade esses discípulos estão voltando para casa depois de um fim de semana de muitas emoções, um fim de semana muito intenso. Eles certamente fizeram parte daquela multidão que aclamou Jesus quando Jesus entrou em Jerusalém. Esses discípulos fizeram parte daquele grupo que estava ali próximo quando muitos estavam vendo o julgamento, a crucificação de Cristo. Esses discípulos estão ali percebendo tudo o que está acontecendo em Jerusalém, e agora o Cristo que eles esperavam, aguardavam, foi crucificado, foi morto, e embora tenha notícias de que o seu corpo não está no túmulo, ninguém o viu. Na verdade, eles sabiam, tinham ouvido das mulheres, mas eles mesmos não tinham visto ainda o Cristo ressurreto. As suas mentes estavam ainda apegadas com aquela frustração, decepção. Foi-se a nossa esperança, não há mais o que fazer. Alguns olham para esse texto e pensam que esses discípulos podem ter sido 2 irmãos, um pai e um filho, não se sabe. Há uma possibilidade que seja um casal. A gente olha para o relato de João, no capítulo de número 19, versículo 25, e João vai nos informar que junto das pessoas que estavam aos pés da cruz, estava uma mulher, junto das demais mulheres, uma mulher chamada Maria, esposa de Cleopas. E aqui no texto, no versículo de número 18, um desses discípulos chama Cleopas. Então é possível que seja um casal caminhando de volta para casa, indo para sua casa, mas triste, frustrado e decepcionado. E eu queria olhar para esse texto na perspectiva das atitudes que Jesus tem, e as atitudes de Jesus para com aquele casal são atitudes que vão mudar o cenário, vão mudar o coração, a realidade daquela casa, daquela família e daquela caminhada. Quando chegarem ali na sua casa, as coisas vão ser diferentes. Quais são algumas atitudes que nós vemos na pessoa de Cristo quanto à caminhada desses discípulos de volta a Emaús? A primeira atitude de Jesus é a aproximação. Eles estão tristes, cabisbaixo. O texto diz no versículo de número 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus apareceu, aproximou-se e ia com eles. Jesus aproximou-se daqueles discípulos e começou a caminhar junto deles. O percurso, provavelmente, em torno de 12 quilômetros de Jerusalém até Emaús, e Jesus está ali próximo desses discípulos, mas a tristeza é tão grande, a tristeza é tão profunda, que os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer que aquele que caminhava ao lado deles era o próprio Cristo ressurreto. O que era motivo de tristeza para os seus corações estava ali se revelando como um motivo que seria de alegria. Jesus estava ali caminhando junto deles. Queridos, esta é a atitude de Jesus para com a sua vida, para com a minha vida. Jesus se aproxima, e quando Jesus se aproxima de nós, tudo muda, a nossa história muda, o nosso coração muda, as circunstâncias são transformadas. Foi assim com a mulher samaritana, quando Jesus se aproximou daquela mulher. Foi assim com Zaqueu, quando Jesus se aproximou de Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Foi assim com Saulo, quando Jesus ressurreto se manifestou a Saulo, aproximando-se dele naquele grande encontro que transformou Saulo em um grande apóstolo, o apóstolo Paulo. Foi assim com a sua vida
é assim com a minha vida. Quando Jesus se aproxima de nós, coisas extraordinárias acontecem e verdadeiramente nesta caminhada de tristeza, de angústia, de decepção, a aproximação de Jesus, a atitude de Jesus de se aproximar daqueles discípulos mudaria todo o contexto. Embora nós estejamos vivendo dias de afastamento social, embora nós estejamos vivendo dias em que as famílias estão isoladas nos seus lares, nós podemos pensar que esse é um grande momento para que cada família debaixo de um mesmo teto possa experimentar de aproximação. Tudo muda quando a gente, à semelhança de Cristo, toma a iniciativa de aproximar. Maridos precisam se aproximar um pouco mais de suas esposas. Esposas precisam se aproximar um pouco mais de seus respectivos maridos. Pais precisam se aproximar de filhos. Filhos precisam se aproximar de pais. É interessante, queridos, perceber que às vezes debaixo de um mesmo teto, numa mesma casa, as pessoas estão distantes umas das outras. Às vezes cada um isolado no seu contexto, no seu mundo, muitas vezes com um celular nas mãos, comunicando-se com o mundo inteiro e não tendo a oportunidade, ou perdendo, ou desvalorizando a oportunidade de se tornar mais próximo daqueles que estão à sua volta. A aproximação faz diferença. Até mesmo as pessoas distantes geograficamente, num contexto de afastamento social, podem experimentar de uma aproximação que faz diferença. Jesus aproximou-se daqueles discípulos. Outra atitude de Jesus, logo em seguida, está no versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? Jesus está interessado com aquilo que preocupa o nosso coração. O que te preocupa hoje, nesse momento? Jesus perguntou àqueles discípulos: o que é que vos preocupa? O que é que tem sido a conversa de vocês? Do que vocês estão conversando? O que vocês estão falando? E o versículo 17 ainda diz: e eles pararam entristecidos. Olha, eu acho isso tremendo, esse detalhe que Lucas registra, aqueles discípulos pararam entristecidos. Jesus é aquele que se aproxima de nós e nos faz parar. Jesus provoca a nossa vida para que a gente possa parar em alguns momentos da nossa jornada, em alguns momentos da nossa caminhada, para a gente perceber o que é que está incomodando o nosso coração, o que é que está fazendo com que o nosso coração esteja pesado, os nossos olhos como que fechados. O que é que está acontecendo? O que é que nos preocupa? E naquele momento, quando Jesus pergunta àqueles discípulos: o que é que vos preocupa? É fato que Jesus sabia daquilo que estava acontecendo, é fato, é claro. Só que Jesus está nesse momento se fazendo presente, pronto a escutar aquilo que eram as palavras guardadas no coração daqueles discípulos. Jesus estava pronto a ouvir aquilo que era o desabafo do coração daqueles discípulos tristes, cansados, frustrados. As coisas não aconteceram como eles esperavam. Os resultados daquele domingo não foram como eles aguardaram. E eles estão tristes e eles precisavam colocar isso para fora. A angústia, a tristeza, a dor do coração. Jesus estava pronto para escutá-los. A segunda atitude de Jesus neste texto, vindo de encontro, se fazendo presente junto daqueles discípulos na caminhada deles de volta para casa, é a atitude de escutar. Jesus tinha esta graça de escutar as pessoas, suas dores, seus pedidos, seus clamores, suas necessidades.
não é só ouvir, não se trata só de ouvir. Nós precisamos aprender com Jesus. Ouvir é uma característica que Deus nos deu através da audição. Um dos sentidos que Deus nos deu é a audição. E você ouve muitas coisas, você ouve muitos sons, você ouve muitas pessoas, você ouve muitas palavras, mas há uma diferença entre ouvir e escutar. Nós ouvimos as pessoas, mas será que estamos escutando de verdade aquilo que elas estão falando, aquilo que elas estão comunicando a nós? Jesus é o Deus presente em nossa vida que está pronto a nos ouvir com atenção, a nos ouvir com um zelo todo especial, com aquilo que Ele ouve de nós. Isso é escutar. É quando eu sou capaz de ouvir, valorizando aquilo que eu estou ouvindo. Eu sou capaz de ouvir e perceber o tom da voz do outro, a expressão que o outro coloca no seu semblante quando pronuncia uma palavra, ser capaz de ouvir até além das palavras. O que é que vai no coração? O que é que dói? O que é que faz sentir a tristeza? O que é que faz chorar um coração? Você tem sido capaz de escutar as pessoas à sua volta? Precisamos aprender com Jesus, porque a atitude de Jesus faz diferença para aqueles discípulos. Eles são capazes de parar e desabar ali o coração diante de Jesus, naquilo que estavam sentindo, naquilo que estavam passando, naquilo que estavam vivenciando. Nós vivemos dias em que as pessoas têm tido uma dificuldade tremenda para escutar umas às outras. Não são poucos os momentos em que às vezes os filhos voltam para os pais e dizem: pai, o senhor está me escutando? Porque às vezes um pai e uma mãe estão ouvindo, mas entra de um lado, sai do outro, e o filho percebe que o pai não está dando atenção devida àquilo que o filho está tentando lhe transmitir. Quantas vezes é a esposa, às vezes é uma filha, às vezes é um marido, que não consegue ouvir do esposo, que não consegue ouvir da filha ou de um pai, não consegue ouvir do outro com a atenção devida, como alguém que está escutando atentamente, que valoriza aquilo que vem do coração. Queridos, aprendamos com Jesus. Essa atitude, segunda atitude de Jesus nessa caminhada, é de alguém que faz os discípulos tristes parar, abrir o coração e dizer o que estava doendo, o que estava entristecendo. O que dói o seu coração nesse momento? O que está te provocando preocupação? O que tem te provocado tristeza, angústia? É importante abrir o coração, é importante desabafar, é importante compartilhar. Ainda outra atitude de Jesus, nesse texto, está no versículo 25 ao 27. Porque quando eles falam, Senhor, se porventura tu és o único que não sabe dos últimos acontecimentos, e aí do versículo 20, do versículo de número 19, você percebe aí, ele lhes perguntou quais os últimos acontecimentos. Então, o Cleopas começa a responder: o Jesus, o Nazareno, varão, profeta, poderoso em obras, diante de Deus, diante do povo, nós esperávamos. Havia uma esperança, versículo 21, nós esperávamos que ele viesse redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, nós estamos voltando para casa. Verdadeiramente, nós tomamos conhecimento, houve umas mulheres, as mulheres foram lá de manhã, depois também alguns discípulos, mas não viram o corpo dele. E nós estamos tristes e frustrados. E aí então vem uma terceira atitude do Senhor Jesus. O versículo de número 25 até o versículo 27, Jesus diz assim: ó necios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E Jesus então começa a ministrar uma palavra ao coração deles de repreensão, de correção.
Vocês não conhecem aquilo que é o conteúdo dos profetas, aquilo que eram as promessas, as profecias? Não convinha que ele viesse a morrer e que viesse a ressuscitar? Honestos e tardos de coração para crer. Então Jesus faz uso de uma proclamação, de uma palavra ao coração daqueles discípulos, para que eles pudessem perceber que eles estavam ignorando aquilo que era um conhecimento que eles já tinham recebido, mas eles não haviam nutrido aquela convicção em seus corações. E assim é que a terceira atitude de Cristo nesse texto é de falar, é de proclamar a palavra, é de trazer à memória daqueles discípulos aquilo que era a palavra que poderia trazer a eles a possibilidade de refletir, de repensar e de reavaliar. E ainda assim, depois de expor as Escrituras, depois de expor Moisés, os profetas, e depois de trazer a eles uma consciência de tudo aquilo que teria acontecido até aquele domingo, ainda assim os seus olhos não foram desvendados. E com isso eu quero te dizer, não desista quando você precisa falar algo a alguém, depois de ouvir alguém que abre o coração, que manifesta o que vai no coração, aprenda a fazer uso da palavra, e ainda que não surta o efeito de imediato, vai chegar um momento que a palavra vai surtir o efeito necessário, porque ela não volta vazia. E verdadeiramente nós precisamos aprender a falar a palavra certa, a proclamar a palavra certa, na hora certa, no momento certo, que seja como cura, como restauração, como transformação para a vida das pessoas à nossa volta, especialmente quando elas abrem o coração e compartilham conosco das suas dores, dos seus anseios, necessidades e temores. Mas logo em seguida, nós temos uma outra atitude de Jesus. Quando está chegando ali na casa daqueles discípulos, Jesus ameaça dar sequência e eles então dizem: não, já é tarde, vamos entrar, fica conosco, porque já é tarde. De alguma forma esse convite é feito a Jesus como que corações que estavam lhe sentindo o prazer na presença de Jesus, sem que eles percebessem ainda que era Jesus. Mas ao entrar naquela casa, ao assentar à mesa, aquela família, aquele casal prepara uma refeição, prepara um café do final do dia, o início da noite. Já era tarde, e quando estão assentados à mesa, Jesus pega o pão, parte o pão e reparte com aqueles discípulos. Esse detalhe é muito importante, porque mesmo naquele contexto, Jesus é o visitante, Jesus é o convidado, Jesus é o hóspede naquela casa. Seria normal que os anfitriões é que partissem o pão e entregassem ao visitante. Mas nesse momento, quando Jesus, o visitante, quando Jesus, aquele que adentrou aquela casa, partiu o pão e partilhou o pão com aquelas pessoas, com aqueles discípulos tristes, frustrados, os seus olhos desvendaram. Os seus olhos foram desvendados e eles contemplaram que aquele que caminhava com eles, aquele percurso todo de quase 12 quilômetros, era o próprio Senhor Jesus ressurreto. E naquele momento, naquele instante, Jesus desaparece da casa deles, da frente deles, e eles percebem claramente que Jesus ressurreto estava ali, esteve ali e agora estava presente na vida deles pela fé que eles estavam depositando na certeza de que Cristo estava vivo e vive para sempre. Ora, imediatamente eles disseram: mas como nós não percebemos? Porventura não nos ardia o coração quando Ele falava conosco? Alguma coisa mexia com o meu coração, não mexia com o seu. E eles começaram a perceber que verdadeiramente a presença de Jesus em todo aquele percurso, embora eles não tivessem percebido,
é o que foi cuidando, restaurando e dando a eles condições de chegar até aquela casa, aquele momento. O impacto foi tão grande que eles disseram: nós vamos voltar a Jerusalém, nós vamos voltar. E imediatamente eles voltaram a Jerusalém. Ora, queridos, 12 quilômetros de volta a Jerusalém, mas eles não podiam guardar aquela notícia com eles próprios, eles não podiam passar aquela noite em casa sozinhos, eles queriam voltar a Jerusalém para estar com aqueles que estavam no caminho, para estar com aqueles que eram também os discípulos de Jesus. Talvez um anseio que há no teu coração de em breve podermos estarmos reunidos novamente aqui na casa do Senhor. Quantas pessoas, quantos irmãos estão aguardando ansiosamente esse momento? Porque verdadeiramente, depois que a gente tem uma vida com Cristo, um encontro com Cristo ressurreto, nós não conseguimos caminhar sozinhos. A nossa missão não é uma missão solitária, não é uma missão isolada, é uma missão em que nós nos sentimos realizados quando estamos juntos, caminhando juntos no mesmo propósito, com a mesma perspectiva, com a mesma missão no coração, servindo uns aos outros, cuidando uns dos outros, abençoando uns aos outros. Bendito seja o Senhor Jesus, que naquele contexto, ao partir o pão, partilhou com aqueles discípulos. Isso foi o suficiente para desvendar os seus olhos. E que nossa vida também seja assim. Jesus partilhou não só o pão, mas a própria vida dele conosco. E partilha isso, partilha é distribuir, partilha é repartir, partilha é sair de si e se lançar em prol do outro, por amor ao outro. Que a minha vida, a tua vida seja marcada por essa partilha. Partilhe da tua vida, partilhe o teu sorriso, partilhe a tua alegria, partilhe a tua esperança, partilhe daquilo que Deus tem te dado com as pessoas à sua volta. Nesta caminhada destes discípulos no caminho de Emaús, nós vemos 4 atitudes de Jesus. Ele se aproxima daqueles discípulos, ele escuta aqueles discípulos, ele proclama a palavra, ele fala ao coração daqueles discípulos e ele, em comunhão com aqueles discípulos, partilha daquele momento, daquela refeição, daquele momento de comunhão. E isto gerou no coração daqueles discípulos o desvendar dos olhos, uma nova visão. Aquilo que era motivo de tristeza foi preenchido por uma grande alegria, por uma coragem, por um entusiasmo, por uma força, por uma energia, por um renovo, por uma revitalização que deu a eles capacidade de retornar o mesmo percurso até Jerusalém. Voltaram à igreja, foram à igreja com a missão de continuar com o anúncio: Cristo vive, Cristo ressuscitou. Eu quero encerrar esse momento e dizer para você que nós também estamos semelhantemente a esses discípulos numa jornada. Às vezes você sai da sua casa aí com todos os cuidados e vai para os seus compromissos. Eu não sei como você tem se sentido, mas eu quero te dizer, Jesus está sempre presente. O Cristo ressurreto aproxima-se de nós e caminha conosco. Quando estamos na nossa casa, algo que nos preocupa, nos entristece, coloque diante do Senhor, porque Ele está pronto a preencher o nosso coração de alegria, de renovo, de esperança. Abra o teu coração e compartilhe com o Senhor daquilo que são as suas preocupações e ansiedades. Mas, sobretudo, aprenda com o Senhor. A igreja é chamada para a semelhança de Cristo, ser uma igreja que aproxima-se das pessoas, que ouve, escutando de fato o que as pessoas estão falando, que proclama a palavra e que partilha daquilo que Deus tem nos dado e de todas as bênçãos que Ele tem nos concedido. A maior de todas elas é a salvação em Cristo Jesus. Eu queria orar por você, eu queria pedir que nesse momento Deus possa te abençoar e atender aquilo que são as necessidades do teu coração.
Pense naquilo que você tem passado. Pense naquilo que você tem vivido. E eu quero orar por você. Eu não sei como é que está o seu coração, mas eu sei que podem haver preocupações, temores, ansiedades. Nós vamos orar pedindo que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Querido Deus, nós te damos graças por esta alegria de saber que o Senhor é Deus presente em nossas vidas, pronto a nos ouvir, pronto a escutar aquilo que vem do nosso coração e pronto a nos abençoar. Bendito seja o Senhor por isso. Nós agora oramos por cada vida que nos assiste nesse momento. Como ministro da Tua Palavra, eu oro clamando ao Senhor que pelo Teu Espírito cada coração seja visitado nesse momento, cada vida seja sondada nesse momento e o Senhor possa dissipar toda a preocupação, toda a tristeza, toda a ansiedade e preencher com a alegria da Tua presença, com a paz que vem da presença do Senhor e com a esperança que vem das promessas da palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Nós assim abençoamos a cada vida, a cada família que nos assiste nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que assim seja, que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.